Ora, muito bom dia a todos. Vamos aqui assim entrar na terceira edição desta série de webinars relacionada com a inteligência e os dados nas organizações, a qual chamamos Chief Data Officer. Para tal contamos, e queria agradecer desde já, enfim, a todos aqueles que neste momento estão a juntar a nós, bem como a todos aqueles que, enfim, proporcionaram também estarmos aqui, a Axians, a Noesis, a Biforal, a Oracle, a Microsoft, a Salesforce. Vamos ter uma manhã muito preenchida, com bastantes casos de sucesso nesta área, portanto vou passar diretamente, enfim, à minha apresentação, sem mais delongas, para ver se conseguimos que esta manhã seja produtiva e que não seja eu um dos responsáveis pelo atraso das apresentações. Assim sendo, só um pequeno contexto, enfim, muitos de vocês têm estado connosco, mas é importante aqui assim salientarmos, nós lançamos esta série de webinars subordinada àquilo que é o futuro das organizações, que é basicamente a imagem ou a ideia que a IDC tem sobre o futuro, contempla um conjunto de áreas, das quais aquela que é a inteligência é uma das principais, o futuro da inteligência nas organizações, e é disso que vamos esta manhã trabalhar e ver. A IDC, eu creio que é bastante conhecida de todos aqueles que nos acompanham, quer os oradores, quer os participantes nos nossos webinars, portanto vou ser curto e apenas mencionar que nós temos como objetivo principal disponibilizar informação de qualidade, quer para os fornecedores de serviços e produtos de tecnologias de informação, quer para os compradores, para as organizações compradoras de tecnologias de informação, e temos vindo a desempenhar essa função desde a década de 60, quando fomos fundados junto ao MIT pelo nosso fundador, Pat McCollum. Vou partilhar também aqui assim um pequeno vídeo sobre aquilo que é um dos nossos principais projetos o Portugal Digital Awards assumiu-se como o principal prémio de transformação digital em Portugal. Nos últimos 4 anos nós recebemos mais de 500 candidaturas vindas de diversos setores econômicos e premiamos os principais projetos de transformação digital em Portugal, desde o setor público, passando pelo setor privado. Foram vários projetos avaliados e premiados ao longo dos últimos 4 anos. O que nós pretendemos para os próximos anos? Pretendemos continuar, obviamente, a premiar a excelência naquilo que é a transformação digital em Portugal. Pretendemos que a nossa economia seja cada vez mais digital, mais competitiva e num mundo cada vez mais global e cada vez mais digital. O Portugal Digital Awards distingue o que de melhor se faz em Portugal, pelos portugueses, na economia digital. O que é que nós esperamos para esse ano? Este, de fato, é um ano atípico, é um ano que fomos atingidos por uma pandemia de uma forma completamente inesperada, mas foi um ano que vimos um salto tecnológico de 10 anos em apenas 4 semanas. Vimos empresas públicas, empresas privadas, organismos públicos a passarem a trabalhar de uma forma remota, 100% em muitos dos casos de uma forma remota, utilizando meios digitais. Vimos também uma passagem para aquilo que são os canais digitais, o e-commerce. Vimos um crescimento de quase 100% naquilo que são as encomendas online e, portanto, ficou claro que o digital é fundamental numa situação de crise. O Portugal Digital Awards tem tido, ano após ano, um número cada vez maior de candidaturas. E eu espero que este ano esse número seja ainda maior. Porque este ano há 2 razões adicionais para que isso aconteça. A primeira é que este ano a transição digital dá nome ao Ministério. Isso significa, portanto, que a transição digital está definitivamente nas prioridades da agenda do país. É que os instrumentos da transição digital têm sido absolutamente críticos no combate à pandemia do Covid-19. Acreditamos que o número de candidaturas e a participação dos vários setores da nossa economia seja massiva no Portugal Digital Awards, desde organismos públicos, passando por grandes organizações privadas dos vários setores, setor financeiro, o retalho, a indústria, serviços, mas vamos também ter cada vez mais PMEs, ou seja, nós já esse ano
estamos a alargar a comunicação para pequenas e médias empresas e acreditamos que nos próximos anos vamos ter uma representatividade total da nossa economia e conseguirmos então premiar aquilo que de facto são os principais projetos de transformação, não só nas grandes organizações, mas também no setor público e nas pequenas e médias empresas. No combate a esta pandemia temos falado muito e justamente dos profissionais de saúde que são a primeira linha no combate. Mas falamos menos dos outros heróis, que são os profissionais de sistemas de informação, que todos os dias se arriscam para manter a funcionar as infraestruturas críticas do país. Sem eles não havia sistemas de saúde, não havia cadeias de abastecimento, não havia serviços de segurança, não havia sistema financeiro. E, portanto, este ano, candidatar projetos ao Portugal Digital Awards é também fazer uma homenagem a estes heróis anónimos. Vamos trazer esses rostos e essas histórias ao palco do Digital Awards. Certamente 2020 vai ser um marco no Portugal Digital Awards e certamente o futuro será completamente diferente, mas certamente muito mais digital. Ora bem, depois de apresentar aquele que é um dos nossos principais projetos nos últimos anos e que espero que, enfim, hajam bastantes candidaturas este ano, à semelhança daquilo que aconteceu nos anos anteriores e que evidencia aquilo que é, digamos, a vitalidade deste setor na economia nacional. Vou passar àquilo que é a nossa agenda para o dia de hoje e, portanto, como habitualmente, 2 momentos ao longo da manhã, um consagrado àquilo que nós chamamos os nossos parceiros tecnológicos, que nos vão apresentar aquilo que são as principais tendências e os principais dados sobre este tema, e depois aquilo que nós chamamos o nosso painel de líderes da transformação, em que vamos contar com um conjunto grande de participantes. Para o primeiro painel vamos contar com o Carlos Neves, da Axians, vamos contar com o José Cruz, da Oracle, vamos contar com o Javier Pérez, que está, portanto, da Salesforce e estará neste painel. Naquilo que é o nosso painel de transformação, vamos ter o Carlos Moura, vamos ter o Rui Rodrigues, e estou a dizer pela ordem em que eles vão entrar, o Diogo Nesbitt, a Fabiana Clemente, o Matt Walt, todos eles nos vão apresentar aquilo que têm vindo a andar a fazer nos últimos tempos. A minha apresentação, à qual vou passar desde já, pretendo dar aqui assim apenas um contexto, enfim, servir para encerrar aquilo que tem sido, o que foram estes 3 dias sobre a área da inteligência nas organizações, e aquilo que eu vou dar um pouco de contexto é aquilo que nós temos visto a nível mundial e depois com alguns apontamentos sobre aquilo que é a evolução dos dados no território nacional. Um dos drivers que tem marcado estes últimos anos tem sido basicamente a transformação digital. E a transformação digital, pela multiplicação daquilo que são os devices, por aquilo, multiplicação daquilo que são, digamos, as áreas abrangidas por estas iniciativas, tem vindo a multiplicar, digamos, as iniciativas, as atividades e a pressão sobre as organizações. No inquérito que nós realizámos no início deste ano, perguntávamos aos responsáveis das organizações a nível mundial quais é que eram os principais desafios relacionados com a transformação digital na organização que eles dirigiam. E, à partida, o primeiro tópico tinha a ver com a inovação e a escala da inovação, e o segundo tópico de preocupação tinha a ver com a criação de uma organização inteligente. Uma organização inteligente tem, sobretudo, a ver com dados e a forma como as organizações conseguem aproveitar esses dados e transformá-los em conhecimento e tornar essas organizações bem mais inteligentes. Não é novo, ao longo dos últimos anos tem-se ouvido falar deste tema, que os dados são um novo petróleo, sublinhando esta coincidência, digamos, enfim, entre aquilo que poderão ser, digamos, a terceira revolução industrial ou a quarta revolução industrial, e, portanto, um ponto a chamar aqui assim, apenas a destacar, tem a ver que os dados de facto são um novo petróleo, mas só são valiosos se forem trabalhados, se forem contextualizados e se forem analisados pelas organizações, senão não têm esse valor para as organizações. Nos últimos anos, nós preocupados com esta situação e também
porque a indústria e os utilizadores nos têm vindo a solicitar, criámos aquilo que nós chamamos o Global Data Sphere, na prática uma framework onde nós tentamos perceber e tentamos analisar os dados que são criados ao longo do ano. Para isso temos mais de 70 categorias de equipamentos que criam dados e que nós analisamos, depois aos quais agregamos entre dados originais e aquilo que são replicados e, portanto, chegamos a este produto que nós chamamos Global Data Sphere, que tem aquilo que são os dados criados pelas organizações e não só ao nível durante um ano. E é isso que eu vos vou passar a mostrar neste contexto. E, portanto, aquilo que nós temos visto é basicamente um crescimento exponencial dos dados ao longo dos últimos anos. Se nós repararmos em 2019, ainda antes de ontem, havia cerca de 45 zettabytes de dados criados ou seja, durante esse ano. Mas se nós perspectivarmos aquilo que vai passar, e há aqui assim um erro em 2024, não em 2023, a nossa previsão é de que tenham sido criados a nível mundial cerca de 103 zettabytes de novos dados. Mas se nós olharmos aqui assim para aquilo que podemos ver neste gráfico, vimos também que para além do crescimento, cerca de 28%, portanto estamos a crescer um ritmo anual médio de 28%, que apenas 15% desses dados são dados criados, são originais. Os restantes são cópias de cópias de cópias de cópias. E, portanto, isto significa que nós temos vindo a armazenar cerca daquilo que é 1% do data sphere, portanto, do nosso total. Outra das características dos dados que nós analisamos a nível mundial tem a ver com isto que nós verificamos, ou seja, se inicialmente grande parte dos dados tinham a ver com o entretenimento, portanto com a parte de entretenimento, cada vez mais é o contexto de produtividade que começa a ser o crescimento mais rápido e, portanto, este inclui dados como são criados por máquinas, IoT, etc. E, portanto, a conclusão que nós aqui assim conseguimos retirar tem a ver que os dados começam a ser integrados em fluxos de trabalho, quer pessoais, quer nas organizações, para com isso retirar-se maior valor da análise desses dados. Outro dos pontos importantes que nós temos vindo a detectar ao longo dos últimos anos tem a ver com esta importância crescente daquilo que nós chamamos a periferia, ou edge. Ou seja, se nós olharmos em 2014, a maior parte dos dados, cerca de 70% dos dados eram criados em endpoints, ainda é uma parte significativa, cerca de 2/3 dos dados são criados em endpoints, mas aquilo que nós verificamos é que esta periferia representava somente 12% em 2014 e vai representar cerca de 16% em 2023, o que significa que cada vez mais há novas layers em que são criados os dados e que têm que ser aproveitados. Outro dos dados que nós temos vindo a olhar e a ver é que a crescente importância da cloud e, portanto, do número de dados, da percentagem de dados que são criados em serviços de cloud computing, que vão representar cerca de 1/4 dos dados criados a nível mundial em 2024, vão ser provenientes de serviços de cloud computing. Mas esta criação de dados não está a abrandar, aqui assim apenas listo algumas dessas áreas. Reparemos a que eu já tinha dito, aqui assim a periferia a crescer a um ritmo anual médio de cerca de 35%. Os dados em tempo real, que é outra das características desta nova economia que nós devemos começar a emergir e que tem a ver com a transformação digital e com a digitalização das atividades a nível mundial, verificamos que crescem a um ritmo de 41%, já representam cerca de 24% daquilo que é os dados criados num ano. Aqueles que nós consideramos hipercríticos crescem também a um nível, apesar de terem um peso ainda reduzido, crescem também a uma velocidade e a um ritmo médio bastante elevado. E depois, por último, talvez a área com maior crescimento, porque ainda é relativamente reduzida, a área de inteligência artificial também com um crescimento acima dos 74%
a nível mundial. Sublinhando esta questão, a inteligência artificial que apenas começa a começar, que nós vimos que representam os dados que alimentam a inteligência artificial, representam ainda apenas menos de 1%, mas se nós olharmos será aqui assim que nós teremos um crescimento bastante acentuado nos próximos anos e, portanto, irão alimentar e portanto, ampliar este volume de dados criado. Um pequeno apontamento sobre aquilo que é a evolução de dados no território nacional. Nós conduzimos um estudo no final do ano passado, em conjunto com a nova IMS, em que recebemos cerca de 572 respostas, e esses os dados que eu irei partilhar, enfim, um resumo desses dados que eu irei partilhar com vocês. Aquilo que nós nesse estudo identificamos que existem diferentes níveis de maturidade no mercado nacional, nas organizações, consoante estamos a falar de analítica de negócios, estamos a falar de Big Data ou estamos a falar de inteligência artificial. Se nós olharmos para aquela que é a analítica de negócio, é aquela que tem uma maturidade mais elevada no território nacional, logo seguida de Big Data e de inteligência artificial. Se nós olharmos também para aquilo que é três das categorias relacionadas com a analítica, nós podemos ver que a analítica descritiva, que é aquela que é utilizada pela quase a totalidade das organizações, é aquela que tem uma utilização bastante mais generalizada, podemos ver, e enquanto que a analítica prescritiva e, sobretudo, e a preditiva tem ainda uma utilização muito reduzida junto às organizações nacionais. Conforme referia, se nós olharmos aqui, vemos qual é que é o grau de utilização que elas têm mais detalhado em relação àquilo que é a utilização das diferentes categorias pelas organizações nacionais. Outro dos pontos que nós pretendemos no estudo avaliar tinha a ver com os fatores que impulsionaram a adoção de iniciativas de data science e de analítica. E, à cabeça, as organizações falam em melhorar e otimizar os processos de negócio e as operações. Tentar aqui assim contextualizar, se nós realizássemos neste momento, teríamos também esta questão da melhoria e otimização dos processos de negócio e das operações. Nós, nos estudos que temos vindo a fazer do impacto da pandemia, sabemos que as organizações utilizaram muito a inteligência artificial e a analítica e todas estas ferramentas para conseguirem dar resposta, digamos, àquilo que foi as alterações do negócio, nomeadamente na melhoria e na otimização das suas operações. Outro dos pontos que era referido pelas organizações tinha a ver com melhorar o atendimento aos clientes e melhorar enfim, o atendimento e a resposta às expectativas e às suas expectativas. O terceiro ponto tem a ver com a melhoria da gestão operacional, da fraude e do risco associados, enfim, às operações. E por último, e não deixa de ser interessante, cerca de 2/3 das organizações afirmavam que, enfim, estas ferramentas, portanto, este conjunto de ferramentas, de soluções, de produtos e de serviços, poderiam contribuir para a inovação e para programas de melhoria de produtos e serviços disponibilizados pela sua organização. Basicamente era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Vou passar digamos, para o painel dos nossos parceiros tecnológicos e arranjei aqui assim uma folga ainda interessante e, portanto, vou dar a palavra ao Carlos Neves, ele é Data Analytics Lead da Axians. Carlos, vou aqui interromper, é a sua vez. Bom dia a todos. Conseguem ver o meu ecrã? Exato. Tudo a funcionar na aplicação. Obrigado. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Gostei bastante da apresentação do Timóteo, falou aqui de indicadores muito interessantes. Na minha apresentação, eu vou apresentar aqui a minha visão de Data Management e também como podemos optimizar aqui os nossos recursos. E, portanto, sem mais demoras, vou iniciar aqui a minha apresentação.
O que é o Data Management? Data Management é um processo de ingestão de informação através de processos de ETL, onde armazenamos a informação crítica para as empresas. O armazenamento é feito em repositórios, sejam eles os mais variados, seja em cloud ou seja on-premise. A nível da organização é muito importante esta informação estar bem organizada de forma a ter valor, como falou há pouco também o Timóteo, portanto qualidade da informação. E depois a nível de manutenção temos uma série de processos que têm que ser implementados nas organizações, desde uma manutenção a nível operacional, mas também uma manutenção a nível de processos de segurança, por exemplo, e eu mais à frente vou explicar melhor esta questão. Qual é que é a origem da nossa informação? Há pouco o Timóteo também falou, e eu achei bastante interessante, que a informação que vai ser criada ao nível da cloud, mas atualmente o que a maioria das organizações fazem é guardar a informação nos repositórios que dispõem e sem grande utilidade. Ou seja, ainda temos aqui uma maturidade baixa no que refere à utilização dos dados, ainda temos aqui um longo caminho a percorrer, mas acho que a informação bem armazenada, bem ajustada, vai ajudar aqui a tomar decisões importantes ao nível da organização. E ainda mais, pronto, o facto de termos várias fontes é um verdadeiro quebra-cabeças, muitas vezes, para ligar algum tipo de informação. A nível do data management, existe uma combinação de diferentes funções, ou seja, este processo não é um processo independente das pessoas que trabalham com informática, dos programadores. Portanto, aqui temos uma série de atores que têm que intervir, desde o Chief Data Officer até ao programador, mas também aos utilizadores da informação. Isto é muito importante. Já assisti várias vezes a grandes desenvolvimentos de grandes entidades, de processos, e no final não correspondia exatamente àquilo que era suposto. Portanto, aqui, para sermos assertivos e coerentes na informação que entregamos para gerar valor para as organizações, temos claramente que envolver os utilizadores finais neste processo. A nível de etapas, que eu considero que são as mais importantes, obviamente podia falar aqui mais em detalhe de outras etapas também, mas as que eu considero mais importantes são a parte da arquitetura. Portanto, nós no início de um projeto temos, obviamente, que configurar da melhor forma o nosso ambiente, portanto, saber se é on-premise, saber se é em cloud, saber se, portanto, se for on-premise, temos que ter uma capacidade mais alargada a nível de análise de crescimento anual dessa informação, porque não podemos andar a trocar máquinas todos os dias. A nível de cloud, temos essa vantagem que podemos ter ambientes escaláveis e que nos permitem aqui, de certa forma, responder mais depressa a imprevistos, por exemplo, de falta de espaço para guardar a informação. Portanto, isso são coisas que não podem acontecer no data management, num processo de data management. Portanto, nós temos que ter a capacidade de ter uma boa arquitetura, ter uma máquina disponível e que responda àquilo que é o objetivo do negócio. Portanto, se for real-time, terá que ser uma máquina com mais disponibilidade. Se for uma parte mais histórica de um data warehouse mais típico, aí podemos remeter isto para um processamento de dados diário. A nível de data quality, este ponto é muito importante. O data quality representa a qualidade da informação. Portanto, se vocês pensarem, vamos guardar a informação, agora aqui um exemplo que podemos fazer, vamos guardar a informação das chamadas telefónicas, por exemplo, do telecom. Para nós conseguirmos aqui ter alguma qualidade na análise, por exemplo, a nível temporal, de intervalos de tempo, quando é que há mais chamadas de Wi-Fi, quando é que há mais chamadas de WhatsApp, quando é que há mais chamadas de voz, nós temos que realmente ter qualidade na informação para conseguir extrair aqui algum sumo. Portanto, se imaginarem, vamos comprar laranjas, portanto as laranjas têm que ter algum sumo para nós conseguirmos fazer alguma coisa. Depois, no próximo passo, tenho aqui Data Models. Além de ter qualidade na informação, na entrada, nós temos que ter os modelos bem definidos. Ou seja, vários tipos de informação bem agregados e que comuniquem uns com os outros. Portanto, nós não podemos ter informação isolada, porque informação isolada é informação que não serve para grande coisa. Portanto, aqui temos que garantir que existe uma conexão direta na informação e que dê valor às empresas.
Depois passamos para a componente Data Warehouse. Portanto, Data Warehouse, todos sabemos o que é. Data Warehouse é um repositório onde guardamos informação de forma estruturada e que nos permite fazer análises, seja análises preditivas, seja árvores de decisão, portanto, aquilo que nós acharmos interessante fazer Data Analytics. A nível de Data Governance, eu coloquei em último, mas é um ponto que é transversal a todos os outros, portanto, aqui existe uma necessidade grande de ter um governance importante em toda a empresa, que nos permita ter aqui uma segurança a nível dos dados, mas não só, também sermos mais eficazes em todo o processo. Alguns desafios de data management de hoje em dia, pela minha experiência, a nível de criação de data catalogs, business glossaries, data dictionary e data lineage. Isto parece muito primário, mas a maioria das empresas não tem esta componente como deveria ter. Portanto, data catalogs, saber onde é que estão os objetos. Business glossary, portanto, termos os termos de negócio de forma transversal numa empresa e todos sabermos o que é que estamos a falar. Portanto, vamos para uma reunião e eu sei perfeitamente que a pessoa que está ao meu lado tem o mesmo entendimento a nível de negócio que eu tenho. A nível de Data Dictionary, também saber qual a origem daquela informação, qual o cruzamento que houve no caminho e saber perfeitamente o seu significado. E depois o Data Lineage, que é basicamente o caminho que a informação percorre do início da fonte até ao final à nossa análise. A nível a nível de migração de dados on-premise para cloud, isto também pode ser um grande desafio. Portanto, para controlar novos custos, nós temos que ter uma gestão bastante rigorosa, mas também os novos desenvolvimentos que nós temos que fazer, porque nós sabemos perfeitamente que ao mudar para cloud, temos que mudar alguma coisa no nosso processo de ETL e, portanto, aí tem que haver aqui um objetivo de negócio e objetivos bem definidos e, acima de tudo, ter uma visão e uma estratégia para integrar essa informação. Não basta guardar a informação, temos que guardar a informação e saber para que é que queremos aquela informação. E depois temos aqui o grande desafio também que atualmente cada vez mais complexo, que é assegurar o compliance das normas governamentais e também dos reguladores por indústria. Portanto, aqui acentua-se mais a nível da banca, portanto há aqui um controle rigoroso a nível de reportes e cada vez mais precisamos da informação bem detalhada, bem organizada e acima de tudo também ter aqui um nível de segurança da informação a nível da privacidade e utilização, e temos o exemplo, por exemplo, do RGPD, portanto aqui é um tema muito interessante a explorar. Qual é que é aqui a nossa visão para conseguir fazer as etapas anteriores que eu falei e o data management de qualidade? É utilizar uma metodologia DataOps que baseia-se na experiência que nós temos a nível de AMS de data management, portanto saber da origem da informação, de onde é que ela vem e para onde é que ela vai, ter etapas bem definidas por sprints e não só, etapas bem definidas é ter também aqui os limites entre o que é uma análise funcional, uma análise técnica, um desenvolvimento, uns testes, portanto, como eu falei anteriormente, tendo as pessoas do negócio no início dessa análise funcional, nós conseguimos saber perfeitamente qual é que é o resultado esperado e através desse resultado esperado conseguimos facilmente fazer um desenvolvimento assertivo e isso significa que nós temos aqui aceleradores nos desenvolvimentos, portanto o segundo ponto que eu tenho aqui tem a ver com essa capacidade de acelerar os desenvolvimentos. A nível de automatização, que é uma palavra bastante comum aqui no DataOps, obviamente que fazendo aqui o cenário, o processo do início ao fim de forma organizada, conseguimos automatizar algumas coisas. E não só a nível operacional, mas também a nível de desenvolvimento, reaproveitamento de algum desenvolvimento que nós temos e, portanto, aqui conseguimos reduzir os nossos custos operacionais. Ou seja, se tivermos uma equipa de 30 pessoas, nós facilmente conseguimos reduzir aqui 20% esta equipa a nível de esforço e isso representa, obviamente, mais capacidade para se investir noutras áreas, nomeadamente nas áreas de machine learning e de inteligência artificial. Depois, a nível de motivação das equipas, um pequeno exemplo aqui para motivar as equipas, portanto, normalmente o fluxo de data management tem estes fluxos todos do início, portanto, a parte funcional, a parte técnica, a parte de desenvolvimento, a parte de testes, mas também a parte de sistemas. A motivação que nós podemos fazer hoje em dia para agradar cada vez mais às novas gerações, que não é fácil, que são gerações muito exigentes e que
como eu costumo dizer, não gostam de fazer o pão com manteiga, que é o ETL puro, mas a realidade é que se essas pessoas começarem com o ETL puro, vão perceber como é que a informação chega até eles construírem os modelos analíticos, e eu acho que é uma mais-valia, por exemplo, fazer aqui uma troca entre equipas, obviamente tendo aqui os processos bem definidos e as nomenclaturas bem definidas a nível de desenvolvimento, é mais fácil de fazer isso. E o conjunto dos pontos anteriores, obviamente, dão-nos melhores soluções a nível dos clientes, nós conseguimos apresentar melhores soluções, melhores resultados e a grande vantagem, o grande benefício que nós temos a nível de uma boa estratégia de data management, obviamente, é que as empresas ganham vantagem competitiva em potencial sobre os seus concorrentes, melhorando a eficácia e permitindo melhores decisões, mas o maior benefício que uma abordagem Vamos ter que sólida concluir. de data management pode oferecer é um melhor desempenho comercial. E era esta a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Tivemos mesmo no tempo certo. Eu estava a contar, desculpa. Eu vou prosseguir com a nossa agenda e vou dar a palavra ao José Cruz. Ele é, tenho aqui assim só que olhar melhor, ele é Oracle Enterprise Arquiteto na Oracle. José, é consigo. Ok, muito obrigado. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite. Espero que estejam a ver o meu ecrã. Eu hoje venho-vos falar aqui na sequência das vossas boas... Está tudo bem? Ok. Na sequência ups, tenho só aqui que arrancar o vídeo, peço desculpa. Na sequência das vossas apresentações bastante interessantes, eu venho aqui falar um pouco do que é que tem sido a estratégia de data management da Oracle e o que é a realidade à data de hoje que as empresas podem utilizar com a Oracle à volta de data management. Muito se falou aqui de informação cada vez mais é um asset. Penso que durante anos ouvimos o chavão os dados são um novo petróleo. Na realidade, os dados são um novo capital das empresas, cada vez mais, além da computação, o que distingue e que dá vantagem competitiva às empresas é explorar esses dados de forma eficiente. Com isso, o que eu vos queria hoje falar um pouco era de Data Liquidity, que basicamente é um conceito que, no fundo, quer transparecer como é que eu utilizo esses dados, como é que eu tenho liquidez nos dados que capturo e como é que utilizo e consigo dar valor e acrescentar valor à empresa através da utilização desses dados nos vários pontos de uso que necessito utilizar esses dados, quer seja para machine learning, quer seja para reporting, quer seja para tomar decisões de forma automatizada, por exemplo. A Oracle, basicamente, tem feito um grande movimento em termos de cloud, tem muita experiência em termos de data management, mas o que vi no mercado foi que muitas vezes, neste movimento para cloud, e cada vez mais a inovação surge também na área de data management em cloud, surge muito numa ótica de poder fazer tudo em cloud, poder utilizar várias peças em cloud, mas as próprias organizações têm que fazer tudo por elas próprias. E isto leva às vezes muitas complexidades, a muitos silos. Eu gostei muita piada ao tal número de 103 zettabytes em que a grande parte desses dados eram cópia de cópia de cópia. Isto leva a que tenhamos muitas cópias de cópias de cópias em silos e que muitas vezes a governação dessas cópias e desses dados é difícil e depois, obviamente, consequentemente, é difícil extrair valor desses mesmos dados. O que é que a Oracle pensa sobre isto e o que é que fez sobre isto? Basicamente, criou uma cloud autónoma que na área de data management a ideia é eu poder construir aquilo que necessito construir para tirar valor dos meus dados e dar vantagem competitiva à minha organização, mas, no fundo, eu não quero ser, possivelmente, uma empresa de IT. Quero extrair os dados, quero dar vantagem competitiva ao meu negócio, quero trabalhar esses dados, mas não quero instalar infraestrutura, não quero ter que gerir a infraestrutura, não quero ter que fazer patching, segurança, etc. E a autonomia, no fundo, o que me vai permitir é ter capacidades autónomas, que me permitam, basicamente, poder esquecer que existe uma infraestrutura por baixo, poder esquecer, de certa forma, de todo o trabalho que tinha que fazer diariamente para manter essa infraestrutura, para manter, por exemplo, questões de segurança, de forma manual, para me focar naquilo que é realmente importante para a minha organização, ou seja, extrair valor dos dados.
Esta cloud autónoma, basicamente o que me permite fazer é isso, em qualquer tipo de workload, obviamente data management também, conseguir ter autonomia para eu me focar naquilo que realmente interessa à organização, trabalhar os dados. E obviamente para conseguir obter este data liquidity, esta liquidez de dados, 3 grandes vertentes que eu preciso ter. Por um lado, ter operações a nível de dados, da camada de dados unificadas, não criar silos, ter algo que é inerentemente integrado. Depois, ter ferramentas para conseguir extrair valor desses dados. E, por outro lado, também ter soluções que são data-driven para conseguir mostrar esses resultados, nomeadamente a executivos, a gestores e, no limite, automatizar e embeber inteligência nos meus processos de negócio. Indo por partes, a estratégia core da Oracle para Data Management e o core desta estratégia de Data Management é ter uma base de dados convergente. O paradigma aqui é muito parecido ao smartphone. Antes tínhamos vários utensílios, tínhamos pagers, tínhamos máquinas fotográficas, etc., para fazer determinado tipo de tarefas. O mundo evoluiu e houve uma convergência de tecnologia para um smartphone. O mesmo conceito aplica-se a um converged database. E, no fundo, é uma base de dados que eu consigo ter vários tipos de dados, ou seja, multimodal, consigo fazer document, JSON, relacional, consigo suportar qualquer tipo de workloads e consigo suportar multi-tenant de forma a garantir que também consigo consolidar recursos, gastar menos e fazer mais, mas ainda assim ter segurança entre os vários tenants. O que é que isto me permite? Permite-me simplificar, permite-me evitar as cópias das cópias das cópias, porque quero analisar a informação de formas diferentes, em tipos de workloads diferentes, e permite-me, no fundo, criar sinergias na análise desses dados. Esta estratégia de data management, no qual, obviamente, não só se centra na base de dados, mas que é um core da estratégia de data management, a ideia é que eu posso ter portabilidade de workloads. No fundo, a ideia é poder ter algo que possa começar on-prem e evoluir para cloud, ou, no limite, até poder começar a ser criado em cloud e ser cloud native. Portanto, a ideia é poder utilizar esta tecnologia em qualquer um dos tipos de deployment models que a minha organização possa precisar. No fundo, esta Autonomous Database, a estratégia que nos pautámos para a fazer, qual é que foi as três grandes vertentes para conseguir aportar valor às organizações? Eliminar complexidade. Vimos aqui que as tais cópias de cópias de cópias vão gerar complexidade. Também falámos já de catalogar dados e aqui a ideia é, se eu tiver algo que inerentemente é integrado, consigo consumir como um serviço e que, no fundo, tira-me todo o trabalho operacional, por assim dizer, que não é fazer data management, que é tudo o resto, consigo eliminar essa complexidade. Consigo aumentar a segurança. Data management tem que ser inerentemente seguro. Cada vez mais ouvimos falar de data breaches, cada vez mais ouvimos falar de hacking e, obviamente, eu para conseguir tirar partido dos meus dados não só tenho que os armazenar, mas tenho que os armazenar de forma segura. A autonomia permite-me fazer essa segurança de forma autónoma. E, obviamente, ter escalabilidade, resiliência, também aqui se falou de como é que eu escalo e quais são as inerentes dificuldades de poder escalar. A ideia é simplificar também essa vertente e, no fundo, remover limites à minha capacidade de explorar dados. Obviamente tenho que integrar dados. Os dados não podem ser vistos como um silo, não posso ter silos porque tenho diferentes tipos de base de dados ou diferentes tipos de data stores por modelo, por multimodal. A ideia é poder ter algo que é integrado, no qual eu faço a minha captura de dados, quer seja em eventos, quer seja em streaming, quer seja em batches, poder fazer o meu ETL, mas, muito importante, conseguir congregar e virtualizar dados de diferentes tipos de data stores. Já percebemos que vamos ter sempre diferentes tipos de data stores, mas a ideia é unificá-los da melhor forma, com converged database, mas naqueles que não conseguimos unificar, virtualizar e consumir de forma regrada e de forma estruturada. Obviamente, o mundo não é um silo, não faz sentido que data management também seja um silo, o que faz sentido é eu conseguir extrair dados de qualquer fonte, consumir dados a partir de qualquer ponto e para isso faz sentido integrar esta estratégia de data management num ecossistema aberto, que seja multi-cloud, que seja hybrid cloud, que possa trazer parceiros de tecnologia para dentro desse ecossistema. Que seja seguro em todas as camadas.
E essa segurança, mais uma vez, que seja feita de forma autónoma, no sentido em que alavanco mecanismos de aprendizagem, de AI, de ML, para garantir que todas as quebras de segurança possam ser mitigadas e prevenidas antes de acontecer e que, obviamente, consiga com isso ter as tais fundações para poder explorar os dados. Como é que eu exploro os dados? De forma muito simples. Primeiro, catalogo esses dados, percebo onde é que eles estão, percebo quem está a utilizar, consigo fazer lineage, consigo correlacionar com o negócio, já que se falou um pouco disso, e consigo, no fundo, ter recomendações para fazer uma lineage de forma automatizada, de maneira que eu também, à medida que os modelos de dados vão evoluindo, não tenha que ter esse esforço de manter esse catálogo de dados. Por outro lado, cada vez mais se fala em ML, cada vez mais se fala em Artificial Intelligence, mas cada vez mais também se fala no peso de computação e na ineficiência que eventualmente esse ML possa trazer. O que aqui advogamos é que é mais eficiente e mais eficiente do ponto de vista técnico e do ponto de vista de custo mover os algoritmos para os dados do que os dados para os algoritmos. E daí, no fundo, a ideia é correr dentro dos data stores qualquer tipo de algoritmia de ML. Por outro lado, também poder fazer analítica com federação de dados para qualquer data store. Poder consumir numa query unificada dados que sejam em Object Storage de várias clouds, em Hadoop, em Kafka, de maneira a simplificar o trabalho de quem consome e quer visualizar informação. José, vamos ter que concluir. Terceira grande vertente, muito rápido, também poder ser multimodal na questão de fazer microserviços. Portanto, aqui a ideia é, eu depois de ter isto, consigo expor dados de forma interessante e analítica para os meus consumidores, consigo embeber essa inteligência nas minhas aplicações, consigo tirar partidos bastante interessantes, nomeadamente partidos em termos de performance, de eficiência de custos, escalabilidade e resiliência. Muito obrigado pelo vosso tempo. É um tema muito interessante. Espero que tenham conseguido perceber a estratégia em 10 minutos. Estamos abertos, obviamente, para contactarem-nos e explorarmos um pouco mais. Obrigado. Obrigado, José, pelo cumprimento também do tempo e pela excelente apresentação. Vamos prosseguir com a nossa agenda e eu vou dar a palavra ao Javier Moyano Pérez. Ele é convidado pela Salesforce, mas é MuleSoft Enterprise Account Executivo para Portugal e Espanha. Olá, bom dia. Bom dia. So I'm going to be doing my presentation in English, so apologies for that, but trust me, you don't want to hear my Portuguese. So I think it'll be more pleasant for everyone if I carry on in English. As Timoteo has mentioned, my name is Javier Moyano Perez. I'm the MuleSoft Account Executive for the Portuguese territory. As some of you will know already, MuleSoft is the integration cloud part of the Salesforce family. In this presentation, what we are going to be covering is why and how it's important to develop an integration strategy for your organization, as integration typically seen as a sort of a tactical and afterthought matter in which like the different data sources are integrated once the project has already been defined. But as we're going to be seeing, integration can actually become one of the greatest levers in your organization to drive innovation and change. And we're going to be quickly looking at how MuleSoft proposes best practices around integration beyond technology. And we will also look at how our platform, our Anypoint platform, addresses those best practices in terms of not just providing the what, but also the how. You've got my email address there in case there is something that you would like to pursue further. And if you have any questions afterwards, I'm happy to address them. Some of my presentation may include some forward-looking statements. So this is just a reminder that any type of investment or decision that you make should be constricted or have in mind readily available products. Okay. In terms of the situation and the opportunity we're looking at right now is that even beyond the situation we have now with COVID and the pandemic, we saw a world that was constantly changing in terms of customer demands, the requirements for IT to deliver faster, to become more operationalized and more cost efficient.
And even more now with the pandemic, what we've seen is in a very short time space, a great demand for organizations to adapt, to develop new channels, to develop new ways to engage and provide for their customers. Right? But what we've seen according to many studies is that 80% of the projects become derailed, delayed, or even canceled due to integration related matters. And the reason for those delays and those issues are typically what we're seeing in the screen, right? So organizations every year are growing more complex and rich ecosystems and architectures that are composed of some legacy infrastructure that is not going to go away, but it's very difficult to access. And at the same time, a growth of cloud, PaaS, SaaS, and IoT systems and devices that are popping up in your organization. This is collecting and driving a lot more information about your customers, but at the same time is increasing the fragmentation of the visibility of your customer. And that is driving to a more inaccurate data and a more disconnected customer experience in a moment where both driven by customer demands, but also by regulations, for example, with the GDPR policies from the EU, there is a growing need to have a holistic, well-managed view of the customer. So if we double click into this problem, what we're seeing is that there are more systems and applications in the ecosystem that contain customer data. Typically nowadays, a customer-driven project will touch upon roughly 35 different systems or applications that IT needs to sort of integrate and stitch together. And at the same time, the business is being enabled and provided with the ability to incorporate new technologies in the form of SaaS or PaaS, like for example, like Salesforce clouds, into the ecosystem, sometimes even with the swipe of an American Express, making this complexity of the ecosystem more acute, and at the same time, driving a greater pressure over IT to manage and integrate this ecosystem. And this increasing pressure drives IT teams to find quick solutions. And what their typical approach is to stitch together all this ecosystem, either through custom code or with traditional technologies in a point-to-point manner, as that's seen as the simplest and fastest way to implement new technologies. However, what we see is that point-to-point and custom code integration is actually the greatest enemy for innovation and change, which is, as we've seen, the change that these times and the customers are demanding, like that sort of nimbleness. The reason behind this problem for point-to-point integration is that, first of all, point-to-point integration tends to create brittle architectures, fragile architectures, in which code needs to be constantly fixed and revisited. And most importantly, it's also creating great bottlenecks, as the IP and skills to develop and understand this custom code is scarce, and sometimes it's not even within your organization. And ultimately, this is creating a very rigid architecture in which you initially wanted to just integrate a few projects, but as more systems come along, as more projects are being developed, change becomes more costly and expensive. And this is only increasing through time in a phenomenon that at MuleSoft we call the IT delivery gap. So if we look at this graph with the vertical axis being the amount of demands that are upon your IT teams, and the horizontal axis, the passage of time, what we can see is that delivery capacity in organizations tends to be quite horizontal. It doesn't really increase because budgets are stable or sometimes even decreasing, and your capability to deliver and to implement projects is actually becoming more and more constrained due to this increasing complexity of your architectures that we've mentioned before.
But the business is coming to IT with more and more demands because they are seeing the value of technology and some of the trends that we've seen in previous presentations, artificial intelligence, machine learning, IoT. Every year, new demands are coming along, but the IT's ability to deliver is stable or even more constrained. So what we see at MuleSoft is that the company's ability to bridge this gap, which is where innovation lies, is what will determine an organization's ability to thrive and survive in this modern world, in this changing world. So MuleSoft's point of view and MuleSoft's best practice approach to integration is steering away from this point-to-point type integrations into what Gartner called the composable enterprise. So the composable enterprise is an organization that is able to abstract and encapsulate all of their IP that is segregated in their ecosystem in forms of applications, devices, and systems, orchestrated with a business purpose and a business approach in mind, and liberated and expose it to the rest of the organization, right? In that way, project by project, new assets, new applications, like integration applications are being created, they're being revealed to the rest of the organization and can be reused for future projects, shortening in that way through reusability and self-service the time to market of future projects. In that way, there also has to be a change of mentality within the IT organization. There has to be a change from becoming a project deliverer in terms of like stitching and integrating all of the systems together to becoming an enabler of the business by creating these reusable assets that they can provide to the line of business IT, so the IT within sales, within marketing, that provide them these pieces and that they can recompose in an agile way for their own projects, increasing with every new project. So when we look at this asset, this application, this building block that we're providing to the organization, MuleSoft sees the value of microservices and APIs as a way to orchestrate and transform this IP that lives within your organizations, but also expose it in a standardized way with a domain-driven, a business-driven approach that enables a much wider audience to understand this data, reuse it, and consume it in a self-service way. So in that way, you are actually productizing your data, and you are governing, like managing it with API policies and API governance, but you're also making it democratized, discoverable, and accessible through self-service. Javier, you must conclude, okay? Yes, I will conclude now. MuleSoft not only provides the technology to build these building blocks, but also we provide the IP to change that organization dynamic, to drive that self-reliance, right? To change that IT's role from just a producer to an evangelizer of these assets so they can be consumed. I'm just going to conclude that MuleSoft provides currently the only platform that in one single product marries this concept of microservices and APIs, being the only leader in the Gartner Magic Quadrants for both quadrants. And we are available if you have any questions, and happy to answer them during the Q&A session. Thank you very much for your time. Thank you, Javier. Let's switch to Portuguese. That's fine. Vamos prosseguir a nossa agenda. Eu vou aqui assim só compartilhar aquilo que é a agenda. Creio que já todos estão a ver. Vamos aqui passar para aquilo que é o nosso painel de líderes da transformação. Sem mais delongas, eu vou passar ao Carlos Moura e vou-lhe fazer a pergunta, enfim, que nos conta um bocadinho daquilo que o Banco de Portugal tem vindo a fazer nestas áreas e quais os principais desafios que tem vindo a enfrentar, basicamente. Carlos.
Muito bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir. Sim, Estão-me a ouvir? sim, perfeito. Muito obrigado. A ouvir e a ver. Ok, muito obrigado à EDC por este convite. Depois destas apresentações que beneficiamos, de facto há aqui conjunto de matérias que nós podemos de alguma maneira partilhar o que temos vindo a desenvolver sobre este conceito do Data Management and Integration, que é um bocadinho o título deste webinar. E o que eu vou partilhar um bocadinho com vocês nos próximos minutos, e 10 minutos, que é o tempo que temos, é no sentido de explicar a estratégia que temos seguido no âmbito da gestão integrada da informação. Eu não tenho aqui uma apresentação previamente preparada, que eu vou sistematizar aqui um conjunto de pontos que tem definido aqui um bocadinho a nossa estratégia. O Banco de Portugal, no âmbito das suas responsabilidades, nomeadamente como autoridade de supervisão e autoridade na área da supervisão bancária e também na autoridade na área da estatística, nos últimos anos, obviamente, tem vindo a desenvolver N sistemas de informação um bocadinho verticais para resposta a todos estes desafios de negócio. Com o crescendo da evolução da informação e com as necessidades que todos verificamos, nós, em 2017, começamos a tecer uma estratégia de criarmos um programa consolidado de gestão integrada da informação, onde de alguma maneira passávamos de uma visão um bocadinho mais vertical de uma série de sistemas que tinham sido desenvolvidos para uma estratégia do sistema completamente transversal na gestão da informação e com o objetivo de desenvolvermos uma organização data-driven com inteligência de informação e conhecimento. E essa estratégia está suportada em cinco atividades, ou 5 clusters, que eu vou passar um bocadinho a explicar. Tal como foi dito numa apresentação anterior, que eu fixei do colega do Carlos Neves da Access, eu queria destacar que o nosso primeiro desafio foi criar um nosso modelo de organização, um modelo de governo. O nosso modelo de governo está definido em 2 grandes layers, uma área de coordenação e decisão estratégica, onde a administração tem aqui um papel fundamental para garantir um conjunto de drives e políticas de gestão de informação para a organização, e depois há um nível de coordenação operacional, onde o DSI, pelo qual sou responsável, e também um outro departamento, que é o Departamento de Estatística, fazemos esta gestão centralizada da gestão de informação. Todavia, definimos também, de forma federada, um conjunto de papéis que são fundamentais em toda a organização para o sucesso da gestão de informação. Roles como Data Steward, como Data Expert, como Data Owners e Data Custodians foram papéis que nós tivemos que desenhar, tivemos que ensinar e tivemos que evangelizar a organização, e temos este tipo de papéis disseminados em vários departamentos da organização para que possamos, de alguma maneira, ter um modelo de governo da informação o mais sustentado possível. Obviamente que isto tem um segundo ponto também de destaque, que é a segurança da informação. Portanto, este é um segundo drive de toda a nossa estratégia. Interceptando os vários diferentes níveis do modelo de governo da gestão da informação, a segurança da informação é algo que nós acoplamos desde o início neste projeto. Preocupações, obviamente, com a introdução do RGPD e com a introdução de análise de risco na criticidade, na continuidade, na integridade e também na privacidade da informação, numa perspectiva de risco e de security by default. E, portanto, estes 2 capítulos estão muito focados na componente do governo, na componente da gestão centralizada, termos uma gestão centralizada da informação, mas focando sempre numa componente de governance de todo este projeto, que é fundamental para mantermos qualidade da informação. E depois temos um pilar, que é o pilar mais tecnológico, e onde também tivemos aqui uma necessidade de fazer um projeto que é fundamental para o sucesso de tudo isto, que é o catálogo da informação. O local onde nós temos a meta-informação, a caracterização e descrição de todos os termos de negócio, toda a informação de como é que ela é acessível e por quem é que ela é acessível. Portanto, pegando até um bocadinho no aspecto que também o Carlos Neves, na reunião, na apresentação que fez da Accent, da parte do glossário, do Data Lineage, é exatamente isto que nós temos aqui neste projeto do catálogo da informação. Depois temos uma outra vertente, que é a informação de referência, que é o garantir a harmonização e que a partilha de gestão da informação de referência é conhecida por todos e que nós possamos ter um local onde nós conseguimos partilhar informação e que seja uma referência para todos os temas, quer seja na cruzamento de informação de referência em dinâmicas de exploração individual pelos utilizadores, quer seja na correlação de informação por APIs ao nível de integração aplicacional. E depois temos outro capítulo que acreditamos e que temos vindo a desenvolver nos últimos tempos, que é a exploração do Self-Service BI. Numa perspectiva do utilizador, ser ele a entidade que mais capacitada está para recolher a informação que precisa.
Mas nos últimos anos, mais essencialmente no final de 2018, 2019, sentimos a necessidade de rever a nossa arquitetura no sentido de adotar a nossa arquitetura preparada para os novos use cases de exploração da informação. E aqui apareceu a necessidade de nós munirmos a nossa arquitetura com 3 grandes capacidades. A componente do Data Lake, para que nós possamos ter a possibilidade de termos uma informação o mais agregada possível e podermos ter aqui algoritmos de análise de informação transversal. Um componente mais de back-end, Data Factory, um aspecto também já foi referido noutras apresentações, com o Cluster Spark, numa lógica de termos a informação recolhida de uma forma distribuída e com mais qualidade e numa perspectiva de termos mais agilidade na recolha desta informação. E depois terminamos com uma outra capacidade que é a plataforma que nós apelidamos de plataforma Data Science, onde os nossos futuros Data Scientists, os utilizadores, poderão executar modelos e algoritmos de Machine Learning em cima de toda esta arquitetura. Mas com isto também temos um desafio adicional que é o reforço das competências quer do IT, quer do negócio. Ao nível do IT aparecem aqui um desafio diferente. Nós tivemos aqui 3 perfis que começaram a nascer, que é o Big Data Engineering, o Machine Learning Engineering e o Data Scientist. São perfis, são roles que nós até agora não tínhamos e que temos que apostar um bocadinho no desenvolvimento desta área. Portanto, é um desafio que também no IT temos vindo a atravessar. E depois temos um outro problema que é a migração de todos os ambientes todas as aplicações que hoje respondem de forma vertical aos vários domínios de informação, transitar para este novo paradigma. E portanto há aqui um projeto em migração do anterior paradigma para esta plataforma consolidada de gestão de informação, em que os data owners, data stewards, data custodians são parte completamente fundamental para o sucesso da migração e, portanto, há aqui um processo de transição que tem que estar a acontecer. Para terminar, nós desenvolvemos também um projeto, uma Academia Data Scientist, em que o nosso grande objetivo é dotar os nossos utilizadores com maior competência nas áreas das tecnologias de informação, na lógica da visualização da informação, de termos uma capacidade de storytelling um bocadinho mais evoluída e para isso contratamos também uma parceria entre a nova IMS com o Banco de Portugal e contratamos a Coursera para termos aqui um conjunto de cursos que nos possam de alguma maneira acelerar no onboarding de todas estas novas tecnologias. Portanto, pontos a reter, a nossa estratégia está um bocadinho alavancada nestes 5 pilares: modelo de governação, segurança da informação, a arquitetura de suporte, portanto, adotar os novos paradigmas de Big Data, de Machine Learning e da componente de Data Factory. Uma parte fundamental que é uma estratégia de incorporar novos domínios neste novo conceito de gestão integrada de informação e a plataforma e uma Academia Data Science, numa lógica de muscular mais os nossos utilizadores e serem cada vez mais ativos nesta exploração de informação. E, de forma muito resumida, era isto que podia partilhar com vocês. Muito obrigado, Carlos, pela excelente partilha. Eu creio que é, digamos, pela sistematização, inclusive, daquilo que é a abordagem que o Banco de Portugal tem tido ao contexto da informação. Vamos ver se ainda temos tempo depois para fazermos uma segunda ronda. Vou dar a palavra ao Rui Rodrigues, ele é Chief Information Systems Director na Bial. Rui, a mesma pergunta para si, enfim, o que é que a Bial tem vindo a fazer, quais são as iniciativas em curso, como é que vê os desafios nesta área? Bom dia a todos e obrigado pelo convite. É sempre interessante ter a oportunidade de participar neste tipo de discussões. E eu não ia fazer nada tão estruturado, ia falar de alguns desafios que temos, que estão em diferentes fases, portanto, alguns já mais ou menos interessados, outros ainda não, mas são desafios que eu entendi que são interessantes, relevantes e vale a pena partilhar, até porque são reflexões pelas quais estamos a passar. Um dos primeiros aspectos tem muito a ver com o aumento da complexidade do portfólio aplicacional, portanto, é uma coisa em crescendo. Por muito que tentemos ter uma visão consolidada do portfólio e evitar a aquisição constante de novas aplicações, na realidade isso vai acontecendo. Vai acontecendo até porque nós sentimos a necessidade também de ser cada vez
mais eficazes naquilo que entregamos aos nossos colegas e, portanto, essa complexidade acaba por decorrer também de alguma especificidade, de maior abrangência de áreas funcionais e tudo isso. E, portanto, isso misturado com o tipo de aplicações, desde aplicações desenvolvidas à medida ao produto mais tradicional on-prem, aplicações de software as a service. Portanto, há aqui toda uma diversidade também nas formas de gestão, geridas internamente, geridas externamente. Tudo isto tem feito com que as abordagens que se calhar funcionavam há uns anos atrás comecem a deixar de funcionar de forma tão eficaz, nomeadamente nos aspectos relacionados com a integração. E então nós vemos que se há uns anos as estratégias que utilizávamos para documentar as integrações entre aplicações com algum detalhe funcionavam, agora verificamos que não só não funcionam tão bem, como facilmente se desatualizam, facilmente temos desvios àquilo que gostaríamos que acontecesse e é muito difícil também manter de forma documentada. Então, nos últimos tempos temos vindo a pensar que, se calhar, e temos vindo a trabalhar nesse sentido, por um lado, todas as aplicações que compramos, nós valorizamos cada vez mais toda a componente que apresentam do ponto de vista da APIs, portanto, do seu perímetro em termos de APIs, e por outro lado também temos vindo a fazer um trabalho interno de tentar evitar desde logo as demasiadas relações ponto a ponto, mas também, sabendo que muitas vezes elas são necessárias, trabalhar muito a transformação dessas aplicações internas em diferentes momentos para entrar um bocadinho naquela lógica que o Javier mostrou há um pouco. E que tem muito a ver com, tendo essas APIs, essa transformação, nós termos uma visão não só cada vez mais simples do modelo de integração e também da sua documentação, mas também começar a ter a tal capacidade de usar em pequenos blocos para proporcionar um todo com uma visão de negócio, mas também uma maior interdependência entre as equipas. Porque foi um dos temas que começou a tornar-se cada vez mais visível, portanto, com a complexidade a aumentar, o número de projetos no portfólio a aumentar constantemente e não vermos perspectivas de redução, pelo contrário, então também começamos a notar demasiados bloqueios entre equipas e então começamos a perceber que as interdependências eram demasiado grandes. E isso é um processo em curso, não tem solução ainda, mas vai ter e passa muito por uma estratégia mesmo de colocar APIs não só nas aplicações, mas também nas equipas que a gerem, aqui num conceito um bocadinho mais abrangente, copiado de um autor de um livro. Por outro lado, verifica-se também que, embora este seja um cenário conceptualmente interessante, no exterior, mesmo em aplicações de software as a service, nós ainda não encontramos a qualidade necessária que nos permita fazer isto da forma como gostaríamos. Daí ser um trabalho em curso, mas que, numa visão que temos de médio prazo, irá acabar numa visão de layers aplicacionais, lá está, como dizia há pouco, focados no negócio, mas também com a capacidade de utilizar todas estas peças, todos estes componentes internos ou externos, quando eles trouxerem a qualidade necessária. Depois, um outro aspecto é também o nosso foco cada vez mais no exterior e, portanto, como cada vez mais temos que proporcionar serviços que são utilizados no exterior, não porque o façamos com fins comerciais, mas porque temos necessidades de integração, nomeadamente nas áreas de marketing, acabamos por sentir que essa necessidade se torna ainda mais premente, não é? Quando nós pensamos numa lógica de MarTech, Marketing Technology, é evidente que quase não conseguimos fazer nada sem pensar que tipo de APIs é que vamos disponibilizar para esse mundo exterior e como é que esse mundo exterior vai contribuir para o enriquecimento até depois da nossa infraestrutura de dados. E, portanto, eu diria que um dos nossos grandes desafios é encontrar formas de orquestrar, catalogar, gerir, documentar todo este portfólio de APIs e de componentes aplicacionais e ir caminhando para uma arquitetura mais focada em serviços. Do ponto de vista dos dados propriamente ditos, eu diria que, portanto, é um desafio também este, com diferentes níveis de maturidade. Por um lado, há aquilo que é a abordagem mais tradicional e que procuramos ir salvaguardando ao longo dos anos, de catalogação dos dados e de normalização, consolidação daquilo que são
os dados mestre e referências, mas ao longo dos últimos anos temos também aí vindo a aumentar a complexidade e há cerca de 2 anos iniciamos um projeto que passou da analítica e que passou muito por nos organizarmos em equipas. Portanto, o projeto teve um nome transversal, mas depois dividimos em blocos. E o primeiro bloco foi precisamente criar todos os mecanismos de governance e uma framework que depois poderia ser replicada em todos os blocos seguintes. Essa framework regulava não só práticas de identificação da documentação, da nomenclatura, de sintaxe, e de semântica, mas também inclui um pacote de awareness e um pacote de formação. E depois isso foi-se replicando e continua a ser replicado, porque ainda não terminamos e se calhar nunca terminaremos, com cada novo grupo representa um domínio de informação, tem os stakeholders relevantes e, no fundo, o que nós dizemos, o que nós proporcionamos é toda essa framework e um conjunto de dados consolidados após discutidos com cada um desses grupos, que depois permite a entrega lá está, com base depois na formação e nessa framework, a entrega de um ambiente mais self-service. Portanto, nós tentamos criar grupos de competências self-service com capacidade de self-service por domínios de informação, em que o nosso trabalho é proporcionar as regras, as frameworks e também dados consolidados para que possam depois viver de forma mais autónoma. E depois, em função das áreas e dos perfis, vamos encontrando, de facto, grupos mais self-service e outros grupos que dependem ainda bastante de nós para fazer acontecer, mas isso já é mais um detalhe. Ainda nesta área, também pensando nas áreas de marketing, mas não só, começa a haver depois começou a haver todo um novo domínio, todo um tipo de informação, dados neste caso, muito relacionados com, por exemplo, as áreas de marketing, portanto, tudo aquilo que nós conseguimos recolher e que começa a ser não estruturado, estamos neste momento a trabalhar um bocadinho mais também como produzir os nossos data lakes, como proporcionar as APIs que nos permitam recolher todas as interações em múltiplos pontos com diferentes canais que estamos a implementar e que queremos desenvolver mais no futuro, e que tipo de mecanismos de governance é que iremos utilizar para que nos permita consolidar essa informação com uma visão única do cliente, da parte do interlocutor, mas também com a possibilidade de nos permitir gerir múltiplas marcas, múltiplos países, mercados, etc. E, portanto, com toda uma complexidade que nos permita, em que nós queremos que nos permita não só a capacidade de gestão da diversidade, mas também a capacidade de ter uma visão consolidada através de geografias e de marcas. E isto, pronto, está a trazer-nos novos desafios e que nos levarão também depois às outras, estão a levar, mas de uma forma mais estruturada, às outras componentes mais preditivas e prescritivas. E finalmente, outros desafios, uns que são antigos e que não têm evoluído ainda tanto quanto eu gostaria, e ainda estou a observar, como por exemplo a integração com terceiras partes, nomeadamente os third party logistics, em que verificamos ainda que as abordagens ainda não são tão simples e tão fáceis de implementar, tão ágeis como nós gostaríamos, e também aqui estamos a ver que mecanismos, sejam internos ou por subcontratação, encontraremos para que esta integração de dados, no fundo, a extensão das empresas para os seus ecossistemas, possam ser cada vez mais eficazes e que as dores de crescimento e de mudança não sejam tão grandes como atualmente são, o que nos leva, em última análise, há uma tendência de data spaces partilhados, nomeadamente na área da saúde, na área de life sciences, em que nós cada vez mais temos que pensar quer nos mecanismos tecnológicos, mas também semânticos de disponibilização de informação, por exemplo, agora neste contexto de Covid e na partilha que está a acontecer da informação, da investigação na área de saúde, até que ponto este património de informação também pode ser mais utilizado, mais partilhado, mais explorado de forma conjunta, mas estava aqui a lembrar-me de um projeto muito grande na indústria farmacêutica de serialização das embalagens. Muitos de vocês se calhar não se aperceberam, mas elas agora são serializadas, mas a forma como um projeto deste tipo a nível europeu aconteceu foi muito cara, muito complexa, e ainda hoje tem muita complexidade,
porque se calhar ainda não encontramos os mecanismos de integração que nos permitam fazer isso de forma mais ágil, mais independente, com mais agilidade, passando a repetição, mas mais uma lógica menos legacy e mais moderna que nos permita fazer isso com menos dores. E era isto que eu tinha para partilhar, e estou a dispor para questões, se assim acontecer. Está em mute. Rui, obrigado pela sua partilha. Eu acho que foi bastante elucidativa daquilo que é o caminho de uma organização em geral, desafios que já foram perfeitamente ou quase na sua totalidade contemplados e novos desafios que surgem diariamente e que necessitam de uma constante atenção de parte de quem tem responsabilidade sobre estes sistemas. Vamos prosseguir, se houver tempo ainda voltaremos se calhar a conversar outra vez, senão... Mas vamos prosseguir e agora dar, enfim, a palavra a um conjunto mais diferenciado de intervenientes, um conjunto eu diria, de startups, de empresas que fazem desta área a sua atividade. Eu vou começar pelo Diogo Nesbitt. Diogo está connosco, ele é cofundador da API. Não sei se ele está connosco. Eu tenho. Bom dia. Bom dia. A palavra é sua, enfim, conte-nos um pouco, enfim, o que tem vindo a fazer, o que tem estado a fazer, enfim, mesmo que tenha feito para Ok. Todos. Obrigado, Timóteo, pelo convite em primeiro lugar. Bom, nós na EPI também temos estado a acompanhar esta nova realidade. Nós basicamente somos uma startup que se dedica à recolha de informação financeira em diferentes fontes. Com o Open Banking, nós já trabalhávamos nisto antes do Open Banking e estávamos focados na recolha de dados, essencialmente nos bancos, para recolher a informação que hoje em dia o Open Banking nos dá, felizmente, de forma bastante mais estruturada. E nós queremos fornecer mais informação financeira para além daquela que temos através do Open Banking. Ou seja, hoje em dia nós percebemos que existe bastante informação no site das finanças, no site da Segurança Social, mesmo no site do Banco de Portugal, certificados da Forro. Ou seja, a nossa informação financeira enquanto pessoa está espalhada por diversos sites e temos muitas vezes a necessidade de a transmitir a alguém para processos de crédito, para contratos de energia, por exemplo. Existem vários momentos onde nós temos que fazer prova da nossa informação financeira. E nós quisemos facilitar esta utilização e criar uma API unificada que desse todo o tipo de informação financeira de uma forma estruturada e para as empresas que depois a pretendem consumir, utilizá-la de forma muito fácil. O Timóteo há bocado estava a falar na sua informação na sua apresentação de informação repetida e eu estava aqui a anotar esse ponto. Por exemplo, num processo de crédito à habitação, a pessoa imprime o extrato bancário, entrega na agência, a agência tem que guardar o documento físico, depois a seguir alguém vai digitalizá-lo e vai guardar o documento digital e, no fundo, o mais importante do documento, que é a informação, ninguém o está a recolher, ou seja, depois há de haver um processo manual de alguém que vai olhar para o digital e validar a informação. Todo este processo é altamente burocrático, demora imenso tempo e gera informação repetida e que muitas vezes nem sequer lá tem a informação que nós queremos. Nós estamos a tentar digitalizar todos estes processos, democratizando o acesso à informação financeira de forma muito mais fácil. Por exemplo, os bancos utilizam muito o extrato bancário para comprovar o vencimento que a pessoa declara no recibo de vencimento. Essa informação está na Segurança Social. Se houver uma API, como nós construímos, essa informação pode ser acedida em 2 segundos. Em 2 segundos conseguimos comprovar o vencimento da pessoa e até ver o vencimento durante 3 anos, por exemplo. A mesma questão se dá, por exemplo, com a declaração do IRS e com os dados que lá estão. Muitas vezes queremos essa declaração, mas não há forma fácil de ir buscar. O que nós fizemos foi criámos APIs em cima de toda esta informação e, portanto, qualquer empresa pode integrar-se connosco para ter acesso a estes dados e a esta informação.
obviamente sempre de acordo com a autorização de cada cidadão e de cada pessoa que pretende dar acesso a essa informação. Nesta altura da pandemia, deparámos-nos com um caso muito curioso, não estávamos à espera. Uma das grandes vantagens que há na utilização destas APIs é que deixamos de ter o papel a circular da pessoa para a agência, da agência para os serviços centrais, dos serviços centrais para a gestão documental, etc. E o papel, como sabemos, é um dos potenciais transmissores do Covid. A ida à agência também é de evitar o máximo possível. Quem diz à agência diz à celebração de um contrato de energia, do que seja, e portanto, com as nossas APIs, todo este processo passa a ser digital e portanto percebemos que houve uma potência muito maior das empresas para começarem a digitalizar processos que antigamente não olhavam para ele dessa forma, porque são claramente vários riscos que se estão a proteger durante todo o processo, ou seja, passámos a ser um acelerador não só do processo, mas também um potencial diminuição de contágio. E temos aproveitado um bocadinho também esta onda para melhorar os nossos serviços de acordo com as necessidades que têm aparecido, muito fruto desta nova realidade. Ou seja, como diziam há pouco, dá-nos a sensação que fomos obrigados a melhorar os nossos processos e a olhar para os processos que eram mais burocráticos e arranjar alternativas para acelerar e para desmaterializar e para criar melhores processos. E parece-me que há sempre, e os portugueses especialmente veem sempre pontos positivos em tudo, e eu acho que este claramente vai ser um dos pontos positivos que vai sair desta nova realidade. Muitos processos muito mais ágeis, muito maior preocupação com isto, e eu acho que essa vai ser uma das grandes vantagens. Nós temos estado bastante focados nisso e a ajudar os nossos clientes nessa evolução. Pronto, acho que essencialmente é isso. Se calhar um bocadinho mais tempo para a Q&A depois, se tiverem mais algumas questões. Vamos ver se temos algum tempo exatamente para questões. Não deixa de ser interessante e de sublinhar aquilo que nós temos vindo a ver, que é esta acelerar do processo de transformação digital nas organizações. No inquérito futuro, enfim, não perguntaremos quais foram os fatores, claramente que a pandemia foi um dos fatores que contribuiu para acelerar todo este processo. Sim. Já voltaremos provavelmente a falar, vamos prosseguir com a nossa ronda. Eu vou passar à Fabiana Clemente, ela é responsável na iData, iData. Fabiana está connosco? Sim, olá, bom dia a todos. Pronto, eu acho que hoje já muitos foram os oradores que falaram sobre o que é data management, o que é importante para a maior parte das organizações. Então eu vou trazer um pouco do que é que nós na iData e eu, principalmente como Chief Data Officer, tenho feito para ajudar outras organizações a melhorar os seus processos. Nós na iData somos focados especialmente num aspecto, neste caso, na privacidade de dados e no acesso aos mesmos, em particular para as equipas de Data Science, que no final são aqueles que mais têm dificuldades devido, por exemplo, ao acesso a dados e aos dados e a processos apropriados para a gestão dos mesmos. Já que, basicamente, a matéria-prima que eles usam todos os dias, como já foi referido, são os dados. Uma coisa que eu acho bastante curiosa, tendo em conta as indústrias, o mercado, é que apesar de toda a gente e todos nós estarmos a falar sobre o investimento em AI e que todas as empresas procuram melhorar os seus serviços através da AI, há um certo lapso no investimento no que toca à infraestrutura para dados, especialmente tendo em conta que há um certo lapso de que a qualidade de dados é o que vai ditar o sucesso de muitas das iniciativas de machine learning. E na minha opinião, data management é sem dúvida o sucesso e a implementação correta de processos de data management é sem dúvida o processo e aquilo que nós devemos assumir
como a o sedimentar para que as empresas sejam bem-sucedidas com as suas iniciativas de AI. É surpreendente vermos os números relacionados com data scientists que atualmente desistem dos seus empregos ou despedem-se porque realmente não estão satisfeitos com as atividades que fazem dentro das empresas, e também é surpreendente se formos a ver os bilhões que são perdidos todos os anos por empresas em maus investimentos de projetos de AI, projetos que falham, projetos que são adiados, projetos que não trazem o retorno esperado. E maior parte das vezes isso está facilmente relacionável com a falta de processos de data management e a falta de maturidade para lidar com dados dentro das empresas. Aliás, foi apontado pela própria IDC que normalmente os data scientists perdem cerca de 12 semanas de trabalho só para encontrar os dados, prepará-los, protegê-los e pré-processá-los. Isto inclusive para pequenas provas de conceito, o que é bastante ineficiente. E se formos fazer as contas, é bastante fácil de perceber que para empresas onde a AI é crucial para gerar mais revenue, para prevenir perdas ou para aumentar o engagement com os seus clientes, nós facilmente conseguimos medir estas 12 semanas de trabalho em perdas avultadas de dinheiro. E foram nestes problemas que nós, enquanto empresa, temos estado a ajudar outras organizações. Nós fazemos com o que nós chamamos uma ferramenta de anonimização de nova geração, que é basicamente a geração de dados sintéticos. Como é que dados sintéticos ou AI Generated Data, que é como nós chamamos, pode ajudar a muitas empresas? É uma solução que, comparada a outras, é bastante mais barata e rápida de implementar, tem menos preocupações em torno de processos de infraestrutura para garantia de privacidade, e quando comparada a metodologias tradicionais de anonimização, como o hashing ou o masking, é bastante melhor e mais segura para equipas de data science. Isto porque mantém as propriedades originais dos dados na sua forma mais granular. Claro que também traz outras vantagens para as empresas, já que ao usar este tipo de solução de dados sintéticos, as empresas passam a conseguir fazer partilha de dados, quer internamente, com diferentes unidades de negócio, quer externamente, com outros parceiros tecnológicos, o que lhes permite reduzir o tempo e a complexidade do processo de partilha de dados. Tal como o Rui Rodrigues referiu hoje muito bem, nós durante esta época do Covid percebemos perfeitamente o porquê que dados por exemplo, de saúde são tão importantes de ser partilhados, mas que são tão difíceis de fazer pela sensibilidade dos mesmos. O uso de dados sintéticos é uma solução para isso, e nós sabemos que a partilha e uma economia de dados partilhada entre diferentes organizações pode trazer-nos muito mais vantagens do que se continuarmos em silos. No entanto, é importante nunca esquecer que existem diversas preocupações com privacidade e que essas preocupações têm que ser adressadas da forma correta. Afinal, nós nunca sabemos o que é que os dados podem revelar, e acho que é importante termos isso em atenção. Uma outra forma que a nossa solução está a ajudar muitas empresas são empresas que procuram beneficiar de uma arquitetura de dados mais robusta e escalável através do acesso a clouds. No entanto, há bastante relutância a mover dados sensíveis para a cloud. Neste caso, e como as equipas de dados são das que mais podem beneficiar da escalabilidade associada aos serviços cloud, é possível que, ao invés de termos dados originais ou os dados reais na cloud, seja para lá transferido dados sintéticos que possuem o mesmo valor que os dados originais, ou seja, são passíveis de serem usados para desenvolver os modelos de machine learning, qualquer soluções de analítica. No entanto, como não são dados proprietários nem possuem nenhuma informação real, sensível, eles podem
estar de forma segura guardados na cloud e os data scientists beneficiarem de uma maior flexibilidade no seu trabalho. Para concluir, basicamente eu posso considerar que a nossa solução tem servido como uma framework de Data Ops, da qual muitas organizações estão a beneficiar para agilizar os seus processos ou reduzir os riscos associados a uma pobre definição de processos de Data Management. Ora bem, muito obrigada, Fabiana, pela excelente contextualização da questão dos dados e da importância da análise, enfim, e de todos os processos realizados com a capacidade de extrairmos informação e conhecimento a partir de dados. Vamos prosseguir, enfim, já voltaremos provavelmente a conversar, vamos prosseguir, eu não sei se ainda já tenho o Mato connosco, creio que ainda não. Vamos ver. Senão aquilo que eu ia passar, enfim, uma ronda final, eu ia abrir também para aquilo que é perguntas e respostas, se houver alguém que queira, enfim, aproveitar os nossos ilustres convidados e colocar alguma questão. Senão eu iria fazer esta ronda final, se a qualquer momento tivermos o Mato connosco, eu interrompo para lhe dar a palavra, senão eu iria começar pelo Carlos Neves, da Axians. Um comentário final muito rápido, enfim, estamos a esgotar, enfim, o nosso tempo, que lhe ocorre, enfim, após esta primeira ronda de comentários com os nossos convidados, o que é que lhe ocorre comentar? Obrigado, Timóteo. O que me ocorre aqui, acho que ocorre a todas as pessoas que estiveram a assistir a esta sessão, que é o data governance é muito importante, portanto tem que haver um alinhamento muito forte de todos os intervenientes do processo de data management e depois a nível da qualidade e da utilização da informação, termos aqui uma utilização mais eficaz dos dados e não guardar informação por guardar. E penso que temos aqui um desafio bastante interessante para os próximos anos. O fator Covid acelerou aqui alguns temas importantes e portanto agora é trabalhar no sentido de evoluirmos. Obrigado. Não sei se o Mato já está connosco, eu creio que ainda não. Não estando e não havendo também aqui assim ainda perguntas, eu passava ao José Cruz e perguntava-lhe exatamente a mesma coisa, um comentário final sobre estes tópicos que tiveram aqui assim em discussão. Eu acho que pessoalmente vivemos num momento muito interessante, em que obviamente sentimos uma urgência de digitalização e de exploração de dados, digitalização de processos, e acho que a tecnologia nunca esteve no ponto em que está, de forma a oferecer capacidades para fazermos isso de forma efetiva. Quer seja em cloud, quer não seja em cloud, acho que todos estes conceitos que se falaram aqui, à data de hoje, não são o futuro, são o presente, são presentes já há bastante tempo e acho que as empresas, com esta urgência, com certeza vão olhar para estas temáticas de forma mais eficiente e a concretizar os seus planos num futuro imediato, diria eu. Certo, obrigado pelo contributo. De qualquer das maneiras, é isso que nós temos assistido. De facto, de repente, tecnologias e iniciativas que nós víamos calendarizadas, enfim, e apontadas como num futuro mais de médio prazo, passaram a ter uma urgência grande nas organizações, derivado deste novo cenário que nós todos estamos a viver, em particular, obviamente, na área da saúde. Acho que essa é uma área que, na utilização dos dados, ficou provado, enfim, a importância que eles têm, a importância inclusive da qualidade dos dados, que também aqui assim foi sublinhada por diferentes participantes. Como ainda não temos o Mato connosco, eu vou continuar a nossa ronda. Javier, um comentário final, last comment, Javier. Thank you for that. I guess my final thoughts is that it's important when you think about integration and data and the integration of data to think about an actual strategy, to think beyond just the technology, because the technology it's an enabler, but it won't do the journey for you. So
having a point of view and a strategy both for that initial project, but a long-term strategy around integration is important. And as we've seen, integration is going to be one of the main levers, and more with every year for innovation and change in the organization. So I open the invitation to everyone to have a conversation with us. MuleSoft not only provides the vehicle in terms of the what, but we also can help you with that advisory around the how you can create those processes and that cultural change in your organization. Thank you, Javier. Vamos prosseguir. Eu passaria ao Carlos Moura um comentário final sobre todas estas temáticas que ao longo destes 3 dias fomos partilhando. Carlos? Não sei se o Carlos se mantém connosco. Carlos, estás em mute. Peço desculpa, estava em mute. Vou focar um bocadinho naquilo que foi o evento de hoje e não queria deixar de enfatizar e de sublinhar alguns aspectos que também os oradores anteriores também já referiram. Sistematizar aqui, se calhar, em 4 pontos aquilo que são os takeaways, ou recomendações que posso levar daqui e que as pessoas também podem levar. Acho que estamos todos muito alinhados no conceito na importância do data governance e do data management. Acho que é um pilar fundamental a ter num sucesso de uma estratégia de gestão integrada da informação. Um aspecto super relevante tem a ver com a segurança da informação e todos os aspectos à volta da segurança, desde a componente da privacidade, como a Fabiana falou, a componente da adoção de paradigmas em cloud e os desafios que isso incorporam para N organizações. O setor bancário e a regulação é um aspecto que nesse assunto tem vindo também a depositar bastante atenção e, portanto, isso é um capítulo que foi aqui também destacado e sublinhado e eu acho que é algo que está na nossa agenda. Os skills das pessoas, e acho que a requalificação de uma série de perfis e a requalificação quer no IT, quer no negócio, e cada vez mais nós temos o IT cada vez está mais disseminado por todas as pessoas de todos os departamentos das várias unidades de negócio e, portanto, há cada vez mais expertise, há cada vez mais saber fazer nestas áreas e, portanto, isso também tem que ser, de alguma maneira, garantido para as novas gerações. Esse é um ativo que já vem, mas para as outras gerações que existem na organização têm que ser requalificadas e temos que ter toda a gente alinhada neste estilo de self-service e poder tirar partido destas ferramentas. E, portanto, para terminar, eu acho que uma mensagem que se podia dar é que isto é uma mudança, para isto ser eficaz, é uma mudança cultural e que toda a organização tem que estar engaged com esta mudança cultural. Isto não é propriamente um sprint, isto é uma maratona que é contínuo e, portanto, isto precisa de equipas dedicadas, equipas experientes, equipas resilientes, porque isto não é propriamente um projeto que termina, isto é melhoria contínua, diário, e portanto este pensamento de continuidade tem que estar a imperar nas organizações. E era isto. Obrigado, Carlos. De facto, sublinhar aquilo que é os aspectos mais cruciais, digamos, daquilo que é a estratégia de utilização dos dados para lhe incorporar valor e para trazer valor para as organizações. Rui, o mesmo pensamento para si, o que é que lhe ocorre, enfim, nesta ronda final? Bem, eu destacaria uns aspectos. O primeiro deles foi aquilo que o Carlos acabou de referir em relação às pessoas. De facto, é um momento de grande desafio e nós temos que conseguir desenvolver as nossas pessoas, encontrar pessoas diferentes, mas também tornar as pessoas diferentes e trazer novas pessoas para estas áreas é algo que se verifica eu pelo menos verifico com muito prazer. Portanto, encontramos pessoas de diferentes formações, diferentes perfis, que veem isto com bastante interesse e as equipas de IT e as equipas alargadas de projetos são cada vez mais diversificadas e isso é muito, muito engraçado e muito interessante. O outro aspecto é, se por um lado a tecnologia ajuda muito e temos imensas certezas em relação a isso, por outro lado há também bastante incerteza e quando nós assistimos a muitas das discussões, que tem muito a ver também com segurança e privacidade, e com a posse dos dados e como monetizar os dados e o ownership dos dados,
E quando nós vemos a discussão, por exemplo, de uma União Europeia, e que devia acontecer nos países todos também, em relação à nossa competitividade com base nos dados e aquilo que é possível e que não é possível, aquilo que são as mais-valias versus os riscos, e as ameaças vindas às vezes de outros continentes ou de outras culturas, fico com a sensação de que há muito feito, mas há tanto por fazer, e às vezes depois na concretização as coisas empancam, passando a expressão, e pronto, e às vezes nem sabemos bem porquê e custa a concretizar, se calhar por fatores não tecnológicos, mas que não deixam de ser fatores pelo menos tão importantes como os tecnológicos. E finalmente reforçar isto, quer dizer, eu da conversa de hoje fico com a sensação de cada vez mais, quer quando nós pensamos em aplicações tipicamente de uso interno, que são cada vez mais externas, o perímetro mudou radicalmente e, portanto, estamos sempre a falar de ecossistemas vastos, quer porque são sistemas cloud, quer porque são parcerias de negócio, mas também a tal questão dos data spaces, como a Fabiana referiu. Portanto, nós vemos essa movimentação na área da saúde e faz todo sentido, não é única, mas é uma movimentação que se vê de forma muito premente, e isto faz pensar que tudo aquilo, toda a nossa reflexão, toda a nossa estratégia e estratégia de negócio que depois transforma na estratégia tecnológica tem que ser sempre a pensar nos ecossistemas e naquilo que nós podemos tirar de dados que não necessariamente temos, e dados que se calhar queremos usar e explorar para crescer, um bocadinho com os dados sintéticos, portanto, um conceito que não são os meus dados ou não são os dados reais, mas são dados que eu de alguma forma posso ter acesso num dado momento para produzir um determinado resultado, mas que não são necessariamente meus. Um pay-per use, entre aspas. E eu diria que este é um dos grandes desafios que pronto, me chama a atenção também desta conversa, e era isso. E obrigado. Obrigado, Rui. Temos boas notícias, já temos o Matt connosco. I will switch to English. Matt, in the final I will give you the word to make the close of the speech. Is that okay with you? Absolutely. I apologize. We build some of the most complex systems in the world, but can't figure out Zoom. So, that's just the nature of these things, right? We talk in the final of this round with the other inviters, okay? Yeah, absolutely. Should I just go ahead and introduce myself? No, yeah. Just I have two more speakers, and after that you can speak and we talk a little bit, ok? Vamos prosseguir a nossa ronda. Um comentário final ao Diogo. Diogo, o que é que lhe ocorre comentar antes de nós terminarmos este... Bom, em primeiro lugar, parabéns por estes 3 dias. Eu só queria terminar, e sem tirar tempo ao Matt, que acho que para alguns negócios a pandemia e estes novos tempos veio abrandar um bocadinho o ritmo, mas acho que para todos os negócios do IT, se calhar a tendência é um bocadinho a oposta, veio acelerar ainda mais e criar ainda mais a necessidade de melhorar os modelos, de criar novos modelos, de pensar como é que vamos fazer isto de maneira diferente, e acho que essa é a magia do IT, e desejo que obviamente que tudo isto passe, mas que muita coisa fique, e que estes novos processos e esta nova mentalidade de perceber que como o José estava a dizer e que achei perfeito, que é a tecnologia já existe, podemos fazer tudo, temos é que pôr os modelos antigos e a maneira de pensar antiga para trás das costas e fazer acontecer. Totalmente de acordo. Eu acho que este novo contexto, aquilo que fez foi criou a necessidade de acelerar a percepção que se tinha sobre os dados e sobre o valor dos dados, e acho que isso claramente veio para ficar. Um último comentário. Ok, sim, acho que já toda a gente disse e partilha da mesma opinião que eu. Acho que estamos a entrar num novo paradigma. Estamos a começar, as empresas têm que começar a mudar a sua mentalidade para uma cultura mais data-driven, e isso vai requerer muito esforço a longo prazo. Não vai ser apenas com um projeto que se vai começar a tirar valor dos dados.
vai ser preciso muita reestruturação, muitas novas skills, mas acho que faz parte do processo de evolução das empresas e acho que estamos a entrar numa era fantástica com uma nova economia baseada em dados. Concordo em absoluto, acho que aquilo que nós temos que começar, as organizações têm que começar a olhar da forma como valorizam outros ativos, valorizarem os ativos que são os dados. Se valorizam as fábricas, as instalações, enfim, tudo isso, passarem a olhar para aquilo que é imaterial e que é intangível e olhá-los como um ativo que tem valor para a organização. E inclusive acho que ir um bocadinho mais longe, e acho que nesse sentido a regulação deveria também contribuir para isso, nesse sentido tornar também visível a terceiros, portanto mais transparente, qual é o valor dos dados de cada uma das organizações. Isso contribuiria claramente para nós termos novas iniciativas em redor dos dados. Mas creio que estamos no bom caminho, acho que a pandemia vai dar esse sinal da importância dos dados e da sua transparência, da qualidade e da necessidade dessa partilha da informação entre todos. Portanto, eu creio que estamos no bom sentido e empresas como as vossas obviamente estão a fazer um excelente trabalho neste sentido. Matt, it's your turn. How did you see this market, this kind of the importance of data in this moment of the economy and the world? Yeah, well, I appreciate the question and being here. Just to give you a little bit of context, I am CEO and co-founder of a company called Apprae. Really what we work to do is give companies explanations behind model decisions, as well as the data that they're interacting with, so that they can more sincerely manage it as well from a intake and consumption and training standpoint, as well as just a delivery standpoint throughout the organization. So that's sincerely our focus. So from a data management perspective, we have maybe a pretty opinionated approach. We believe very highly in the context that's within the raw data itself as being exceptionally important to the way that we're modeling decisions, the way that we're thinking about the world, and then the way that those decisions get made, contextualizing them based on not only a model-based decision, but this raw, unadulterated version. So as far as the view of the world and the view of COVID and where we are today, I mean, the core bottleneck of making enormous leaps from a society or otherwise is in distinctly data management, as you guys I'm sure have discussed throughout this meeting. And desculpa, meu português is not bom, but I've missed a few of the glaring details, so it's kind of hard for me to contextualize my comments. But 80% of time is spent on data management. I'm sure you guys have been over some of these high-level details, and it corresponds to an 85% failure rate just from integration of advanced predictive systems. When we're talking about challenging some of the most important problems that face humanity, face the world, COVID, it requires the ability to move quickly in the direction of high performance and modeling and using high technologies. And the core bottleneck is distinctly data management. And I know that we have representatives from corporations as well as tools and services that help mitigate a lot of those problems and provide those resources. And I think if you're trying to solve those larger issues, COVID, glaring issues with humanity, we're going to need to apply advanced technologies, and the bottleneck for success as well as development is distinctly data management. So I think it's a core focus. I think it's primarily important. It's why we're focused on it. And our opinion is that contextualizing these decisions and understanding why data leads to certain decisions is really the baseline of improving it. Thank you, Matt. You are in right now in the final thoughts of the webinar. Let me switch to the Portuguese. Não sei se existe na nossa audiência quem queira aproveitar para fazer algumas questões, aproveitar este painel de ilustres convidados para colocar algumas questões. Não havendo grandes questões, resta-me agradecer a todos vocês o excelente contributo que deram para este tema. Matt, thank you for the contribution that you make to this webinar. You could finally get in. A todos vocês, muito obrigada. Até uma próxima altura. As maiores felicidades. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Obrigado.